Fala pessoal, aqui é o Richard Kickenbickler da Digiflyme, trazendo mais um papo cabeça para vocês. Hoje aqui apresentando para vocês o Ney Silvelli, que vai estar falando de um tema muito interessante que está em voga aí. Ele atua como Executive Manager, então ele está com o ouvido aí bem em tino com o que o mercado está trazendo aí sobre os assuntos de Digital Transformation. Ney, bem-vindo aí, é um prestígio ter você aqui com a gente. Pode dar a sua deixa aí, abrir esse tema aí. Eu estou Legal. deixando esse aqui para você mesmo abrir. Que tema é esse que está na ponta da orelha dos nossos clientes aí? Richard, queria, enfim, agradecer aí a chance de estar com esse bate-papo, acho uma iniciativa muito interessante. E esse assunto, eu que venho de uma escola 100% delivery, muito voltado na formação, inicialmente, para metodologias em cascata, waterfall ou unified process, é um mundo novo esse mundo agile. Tanto essas novas gerações que estão na crista da onda em relação a isso, e eu queria abrir esse bate-papo compartilhando e trocando ideias, experiências com você em relação a essa adaptação, ou seja, a frase genérica seria como ser ágil sem ser burocrático e como ser ágil sem abrir mão de formalização. Então, ou seja, vamos analisar aqui, já abrindo aí um foco um pouco mais direcionado, as nossas reuniões que envolvem a daily, vamos pegar e chamar assim, A DMM. qual é a característica, a dinâmica dela, né? Quem participa, o que que sai dela, né? Eu tenho realmente percebido por esse não direcionamento muito claro da questão da formalização e da burocracia, não se formalizar escopo, haja visto enfim, a abordagem ou a linha máxima de isso não ser ágil, né? Então, ou seja, normalmente a gente tem, nas minhas atuações, as áreas que eu tenho realmente atuado, interagido com os clientes, algumas dificuldades pontuais em relação a controle de escopo, a gestão de escopo, tá? E sempre com esse mote de que você tem atividades com uma granularidade de esforço menor, em que você pega aquela atividade no dia, são atividades de 1 hora, 2 horas no máximo, e como que fica a atuação do GP em relação a isso, que é uma outra discussão bastante interessante nesse mundo agile, principalmente por ser atuações conflitantes. A gente sabe que um Scrum Master não deve fazer exatamente o que um GP faz, e um GP também não faz o que um Scrum Master faz. Ou seja, como negociar isso junto a um cliente? Como não abrir mão de gestão de projetos sendo ágil? Nesse ponto que você mencionou ali antes, os clientes estão vindo com essa percepção de que o pessoal, por implementar Agile ou eles propagarem isso dentro da organização deles ou querer dar suporte a esse tipo de iniciativa, que o pessoal está levando um pouquinho para o caminho de informalização e está gerando aí algum desafio ali na entrega efetivamente, porque a coisa começou a ficar meio desorganizada, desestruturada. Exatamente isso, exatamente isso. Em companhias que você não tem esse processo muito bem definido, você tem não como era em outras épocas, né? Não um scope creep, mas você tem completamente um descontrole de escopo. Então, ou seja, Perfeito. conforme a maturação, né? Conforme a maturidade que a organização tenha, isso realmente vem a ser um problema. Ou seja, normalmente essa geração mais nova, né, que está na crista da onda, que eu me identifico muito, mesmo sendo de outra geração, confundem essas duas visões. Ou seja, os contratos nossos vão até criar mais um ponto de imersão no que tange a um cliente público, por exemplo, né? A cultura de gestão de contratos, ou seja, o acquirement deles é muito rigoroso. A nossa legislação é muito agressiva em relação a isso. Ou seja, como você ser ágil em um cliente público que tem toda uma máquina burocrática atrás que te exige uma série de controles, etc., que não são ágeis. Ou seja, fica sempre o trocadilho. Você ser. Existe um antagonismo, né? O modelo de a cultura do funcionalismo público, né? E todas as leis ali, elas confrontam isso, porque
É difícil fazer esse casamento aí. Outra questão ali que você mencionou é como é que, vamos voltar aqui um passinho, como é que hoje, como é que eles estão pensando em introduzir Agile na organização deles? Como é que está sendo a adoção? Quais as estratégias que eles estão bolando aos clientes aí de modo geral? Você pode citar teus exemplos aí? De O como tem que, sido a estratégia de adoção, no o geral, que, dentro da o que organização? realmente eu tenho, enfim, adotado, tá? Até com um nome diferente do que se usava anteriormente, mas no fundo acaba sendo a mesma coisa. É uma espécie de um assessment para você nivelar a maturidade e o domínio que enfim, o cliente ou a própria organização tem sobre o mundo agile. Então, aqui a gente chama de deep dive. Então, é uma atividade que leva aí de 1 a 2 semanas, em que a gente leva um Scrum Master, acaba alocando mais tarde um Agile Coach para poder acompanhar esse processo todo, mas a gente sentiu a necessidade de realmente deixar o GP, né, ou seja, o Product Manager, numa outra situação, ou seja, não funcionou inicialmente eu ter um gerente de projeto liderando um Scrum Master e participar Ah, de reuniões, etc. Ele tem que realmente atuar mais em background, em uma outra instância, ou seja, certo. mas inicialmente, enfim, a abordagem é fazer um deep dive e alinhar essa maturidade e conhecimento. Aonde nós fizemos isso, enfim, a, as, as relações ou, enfim, os projetos em si têm realmente dado certo. Mas aonde isso não aconteceu, quando você já estava on the fly, realmente a gente tem tido desvios significativos. Perfeito. E como é que ela tem tratado isso? Ela tem criado células independentes, experimentando, ou ela já jogou em projetos mesmo? Como é que ficou isso lá? Como é que ela internalizou isso efetivamente em questão de pessoas, estrutura, área, organização, etc. Acaba sendo uma tendência também em mercado e a gente não tem rumado em outra direção, né? Que é a questão de você implementar o conceito de divisions praticamente por cliente e nós temos as ligas cross entre essas divisions em si. Então, ou seja, as 3 operações que eu dirijo em nível nacional abrange aí três estados diferentes, com culturas diferentes, e nesse ano, inclusive, aí, só inserindo uma cereja nesse bolo, ou seja, com essa reoneração da folha de pagamento, que é a medida provisória que está em vigor, que talvez seja assinada agora em julho ainda, isso vai gerar um problema nas empresas de IT, e a gente pode retornar àquela situação de anos atrás de uma informalização, ou seja, ter uma demanda de pessoa jurídica maior, né? Mas, enfim, ligando os dois assuntos, o fundamental, o que é? Para enfrentar esse cenário novo de volume de negócios mais baixo, né? E montantes financeiros envolvidos, ou seja, o Brasil está sem esses aportes numa fluidez maior. Então, ou seja, como adaptar nisso? Então, ou seja, para nós internamente é realmente aumentar o compartilhamento, né, que aí volta o foco ao que nós estamos interagindo, e aí exige aí um conceito de fábrica remota e de atuação realmente à distância, né, seja no modelo offshore, então se eu tenho clientes globais em que eu atendo, eu sendo o offshore em nível Brasil, tá? Isso gera uma Uhum. complexidade, aí volta uma questão cultural. Eu mencionei há pouco a questão sendo do governo, esse cliente um governo, é um cliente privado, com uma cultura muito forte agile, baseado na Holanda e Inglaterra, aonde, ou seja, ele está muito mais adiantado em termos de maturidade em agile do que a gente tem aqui hoje no Brasil. Ou seja, nós temos, de fato, excelentes profissionais, e aí acaba tendo o limite da língua, ou seja, a dificuldade em dominar o enfim, idioma, isso para atender contratos offshore, mas eu vejo isso como um desafio bastante interessante para essa cultura agile realmente se solidificar no Brasil e ser mais uma linha de negócio que a gente venha a realmente exportar. É que realmente o Agile não é uma implementação muito simples, né? Visto que Não, ela
ela impacta muito a cultura da própria empresa, né? O próprio modelo de pensamento, de como atuar, de como gerir os processos dentro dela. A gente fala de Agile muito para o lado de IT, desenvolvimento de software, mas Agile eu compreendo uma coisa maior, mas tem que começar em algum lugar, né? É E aí eu verdade. imagino, só colocar o Scrum Master e criar aquela célula, uma esteira, duas, três em paralelo, rodando nessa metodologia, começa a criar um problema no processo do pipeline, certo? Porque as demandas que estão vindo das áreas de negócio, de várias demandas, áreas, os demandantes, digamos assim, Uhum. né, também são impactados porque começa a mudar, porque a iteração que eles vão ter com esse processo muda do modelo convencional de waterfall, que tem tudo em suas Isso. caixinhas, né? Como é que vocês têm trabalhado, ajudado as organizações a entender esse outro lado da equação? Ou seja, não adianta, é aquela minha analogia, tá? Não adianta eu nadar de braçada 1 quilômetro, pegar um jet ski, andar 200 metros e voltar a nadar, né? Então não estou sendo ágil, né? Eu estou sendo ágil só num pedaço do circuito. Como é que a gente está ajudando a pavimentar o pipeline para que ele atenda a demanda do input que está tendo dentro do processo ágil lá naquela esteira, daquela equipe? Como é que vocês têm trabalhado com isso? Veja, a empresa em que eu tenho, enfim, atuado, nós utilizamos aquela ferramenta EPM, tá, da Uhum, própria Microsoft, e temos tido resultados interessantes em relação à gestão de demandas utilizando essa ferramenta, tá? Existe uma outra ferramenta nossa de cunho financeiro, que acaba sendo, enfim, a saída mesmo, que é integrada à solução EPM. Tá? uhum, Lógico, existe toda uma questão metodológica aí que está embutido, tá? E a gente tem realmente obtido resultados bastante interessantes. Uma outra ação que também queria aproveitar e compartilhar é a criação de espaços ágeis. Tá? uhum, Então, isso tem realmente acontecendo em todos os nossos GDCs, os Global Development Centers. Nós estamos implementando essa visão ágil, criando espaços ágeis, completamente adaptado para o mundo, enfim, agile, né? Isso é uhum. uma outra ação acontecendo, tá? Mas essa adaptação, ou seja, que foi o foco da tua indagação, ainda está muito, principalmente para quem tem que tomar o banho de loja, ou seja, os próprios Scrum Master e colaboradores precisam estar realmente alinhados com essa abordagem necessária de formalização em si. Tá? O problema eu saio de uma reunião daily com que formalização, ou seja, quando eu faço isso em cliente, quando eu faço isso internamente, né? Quais são as saídas dela? Né? Eu tenho que ter um cronograma, eu preciso ter um cronograma, eu tenho que demonstrar isso. É fácil gerenciar um cronograma onde eu tenho uma demanda com uma granularidade de 1 hora? Não. Ou seja, para isso é que eu tenho releases, enfim, eu crio uma categoria diferente em relação a isso, eu crio uma superclasse em cima disso e consigo realmente gerenciar. Mas a linguagem para o cliente, ela difere. Uma solução interessante sobre isso é trazer o cliente para executar o papel de PO. Aham. Isso torna ele corresponsável de todo o processo, ele passa a respirar o projeto de uma outra forma. Então, a gente retém, lógico, do nosso lado, o papel de Scrum Master, mas a gente envolve o cliente, os que têm realmente essa, enfim, abertura, como sendo PO. Então, isso aí ajuda sobremaneira a dinâmica. Perfeito, porque ele conhece a organização dele, a cultura dele, as pessoas que ele vai ter que engajar e falar. Por outro lado, o Exatamente. Scrum Master está ajudando ele no coaching nesse processo e ele começa a adaptar a organização, a evoluir a organização nesse sentido. Boa, é um bom ponto isso daí. Eu chamo isso, Richard, é importantíssimo gerar corresponsabilidade. Tá? Em algumas ações que eu vi, repito, essa questão de não formalizar o mínimo necessário, o cliente fica cavaleiro, realmente não se sentindo dono daquilo, ou seja, é realmente uma postura defensiva e tem muito argumento se você não tem um contrato que já tem isso estabelecendo essa relação. O assessment, ou seja, esse detalhe é importantíssimo para você definir, enfim, SLAs, enfim, a comunicação, como vai realmente ocorrer dentro dessa, enfim, estrutura de visions e ligas, que ele tem que estar próximo disso. Então, é fundamental ele entender esse modelo. Perfeito.
Perfeito, legal. Pô, eu acho que ali você já respondeu uma pergunta que eu ia até te fazer, como é que, como é que o cliente está trazendo os papéis. Eu vejo aqui que a figura central realmente está no Scrum Master. Isso. E aí o Product Owner começa, sendo ele parte da empresa, começa a entender esse pipeline e trazer isso para dentro e tomar as decisões que precisa dentro dessa equipe de Agile, né? Então você consegue um pouquinho que introduzir esse novo processo lá. Como é que você vê aí, você falou de algumas ferramentas que ajudam aí na questão de gestão, e Agile está muito intrínseco ligado a uma série de automações também, para que eu tenha agilidade, né? Não basta eu ter ágil, seguir uma metodologia ágil, sendo que eu não estou tendo uma produtividade eficiente efetivamente, né? Sim. Seja nos processos de teste, nos processos de automação dos builds, né? A parte de homologação, criar os pacotes e pôr isso lá em produção, quem sabe numa loja, né? De uma App Store da vida ou na web, etc. Então, como é que vocês trazem isso para o cliente também, essa percepção que ele também tem que ficar calma? Não é só a metodologia, tem que ter o ferramental, a automação, inteligência aqui para a coisa fluir mesmo na velocidade que está querendo, né, atingir ou melhorar. Assim, no ponto em que nós estamos atualmente, há aí um movimento além do próprio, enfim, APM, um sincronismo com o TFS 2017, e também aí em avaliação o Gira. Tá? Tá? Então, isso aí falando bem em nível de ferramenta. Tá? Eu não defendo, enfim, eu não tenho ainda uma posição fechada qual seria a melhor suíte para você adaptar. Tá? Eu tenho contratos hoje que usam a suíte, por exemplo, a LMHP, e tem um desempenho bastante interessante, principalmente na parte que envolve testes, tá? Uhum. Mas que também deixa alguns pontos em aberto para essa parte agile, tá? Então, assim, eu acho que a gente ainda não tem, e aí cada empresa, cada cliente acaba que tem a sua preferência, vamos chamar assim, e muitas vezes, conforme é o contrato, a gente herda isso pronto para poder executar. Então, Sim, o cliente faz o pedido não necessariamente sabendo menu que ele tem disponível para ele efetivamente implementar a Agile. exatamente, tá? Então, assim, isso tem que ser, na minha avaliação, bastante aberto, bastante flexível, para você não ter a perda de negócios em relação a isso. Mas essas ferramentas que eu te mencionei, elas basicamente, na maior parte de clientes nossos, é o que a gente usa internamente. E agora o último ponto aqui, então, para a gente encerrar, né? Como é que você vê a percepção dos clientes pré e pós implementação de Agile? O que tem sido os comentários? O que tem sido o retorno que você tem tido do público em geral aí, das equipes, do contratante, do cliente? Como é que tem sido esse feedback aí? Não, legal. Cara, lógico que tem clientes para todos os gostos, né? A gente sabe disso. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, né? Eu acho que mesmo os que não tinham intimidade com essa abordagem anteriormente, é fato que você tem entregas mais rápidas, você envolve principalmente a área de negócios, então, ou seja, eu já estou retirando um pouco o IT, a gente sabe que as maiores resistências às vezes ficam em raízes e culturas anteriores pela IT, né? Não exatamente o negócio. Então, ou seja, o approach que tem realmente funcionado a envolver negócio, mostrar a eles que ele vai ter produtos com prazos menores e funcionando. Tá? Essa mudança de filosofia, de não aguardar uma fase inteira, só após o build, que eu vou olhar, ou seja, o cara ver isso em produtos menores, tem realmente, como eu brinco, ido e tocado o coração do business em relação a isso. Ou seja, quem viveu essa experiência, repito, formalização mínima, porque é necessário, um PO envolvendo o cliente, gerando responsabilidade, e um Scrum Master forte e um Agile Coach acompanhando isso, realmente tem sido uma fórmula para essa equação gerando bons resultados. Eu vejo o mercado muito ávido disso, tá? A gente, eu acho que
se eu fosse estar numa outra fase da minha formação, eu investiria fortemente nesses skills, tá? Eu Uhum. acho que é uma via irretornável, ou seja, é de mão única atualmente. Eu vejo o mercado, assim como teve a onda de ponto de função, enfim, várias outras, essa é uma via de mão única. Tá? Então, ou seja, eu vejo o mercado ávido de conhecimento nisso, eu vejo as ferramentas evoluindo muito em relação a isso, tá? E vejo aí um terreno fértil para a gente explorar no curto e médio prazo. Perfeito. E alguma frase, algum sentimento que alguém te deu um feedback, fala, pô, como é que tá isso aí? Você tem algum relato desse? Não? Cara, tem um cliente no Sul, tá? Na verdade, eu tenho dois. Um é economia mista, e o outro é privado, é multinacional. O privado está apaixonado. Tá? O cara não quer viver outro mundo. Tá? Ah, legal. O outro está em transição, ou seja, teve um projeto anterior e houve trauma, né? Era 100% Unified Process. Nós estamos mudando isso aí agora para Agile, e as primeiras interações a gente já fez o Deep Dive, estamos iniciando agora a Sprint Zero, né? Que é Ah, outro fato muito importante também para você gerar essa corresponsabilidade, repito, e o cara está encantado, principalmente com a visão dele do que ele vai poder ter no curto prazo. Então, ou pô, seja, bacana. quem já tem experiência não quer sair. Quem entrou e está realmente experimentando, está apostando e vai ficar. Esse é o feedback que eu tenho, me recordando agora, de dois clientes no Sul, inclusive. Pô, bacana. Ô, Ney, Legal? tocamos aí em alguns pontos, né? São tantas Foi. coisas em Agile, e espero que É papo futuramente para é pauta é, para muito papo. é muito papo. Mas aí a gente vai abrindo aqui, espero ter a tua oportunidade aí Bacana. futuramente mais uma vez para a gente entrar em outras serendas aí desse tema da Agile, tá? Maravilha. Bom, pessoal, brigadão, Ney, pela tua Obrigado a você. participação, Ó, aí, a contribuição muito boa. Pessoal aí da Digiflyme, Papo Cabeça, se inscreva aí no nosso canal, dê o like, dê o share e Ney, vamos que vamos, brigadão, um beleza, abraço, tchau, galera. Valeu. tchau. Um abraço.